Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Este canal é feito para tratar de sociologia, política, cinema e literatura, atualidades e muito mais. É um canal feito para você. Tem um tema que eu quero compartilhar com vocês, considerando essas eleições de 2022, considerando a política. Uma das coisas que tem chamado a atenção nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade, nas últimas campanhas, é a presença cada vez mais forte dos evangélicos na política. Há quem diga que os evangélicos não devem se meter com política, há quem diga que sim. E aí nós temos uma bancada evangélica, que apoia inclusive o atual presidente da República. Então, a questão é, qual a sua opinião? Você concorda que os evangélicos devem se meter na política? Você acha certo ou acha errado? Dê sua opinião aqui neste nosso canal, considerando este vídeo. Eu li uma entrevista ontem na UOL de um pastor que ele tem se tornado assim bastante famoso nas redes sociais, que é o pastor Cláudio Duarte. Ele tem uma veia stand-upiana, podemos dizer assim, de uso de stand-up. Ele usa de humor, de comédia para fazer as suas pregações. Então ele tem se destacado bastante nas redes sociais, tem se tornado bastante conhecido. O que eu quero destacar para vocês, com vocês, é o posicionamento do pastor Cláudio. Claro que todo mundo tem direito ao seu posicionamento político, em relação ao apoio ao atual presidente da República, ao Bolsonaro. A entrevista dele, inclusive o título da entrevista, que está aqui no canal UOL, o pastor pop Cláudio Duarte, abre aspas aí, não sou o Bolsonaro, sou o valor que ele traz. Eu até escrevi uma crônica ontem sobre este assunto e agora eu quero compartilhar com vocês essa questão. Olha só, o tema aí é Bolsonaro, o pastor é Bolsonaro ou não? Ele começa a sua entrevista, na verdade toda a sua entrevista, com a negativa de que não é Bolsonaro, mas é o valor que ele traz. Eu quero discutir um pouquinho com vocês, trazer alguns elementos sobre essa posição do pastor Cláudio Duarte. Como todo cidadão, todo indivíduo tem o direito à sua posição. Ele começa com a negativa aí, não sou o Bolsonaro, sou o valor que ele traz. Bom, isso aí já chama atenção. Se ele começa com a negativa aí, não sou o Bolsonaro, há de pensar, por que é que ele diz que não é Bolsonaro? Na verdade, ele apoia o Bolsonaro, né? Mas ele faz o seu argumento dizendo que não é Bolsonaro e que ele é o valor que ele traz. E aí eu li a entrevista e pensei assim, que valor é esse? Eu entendi o valor que ele está falando, eu entendi. Na verdade, resumindo o que eu vi na entrevista do pastor, ele quer dizer o seguinte, que ele não é tudo que o Bolsonaro defende e que ele, na verdade, apoia o Bolsonaro, considerando o valor que ele traz, quer dizer, o valor tradicional referente à família, a política de aborto, principalmente aí a ideia de família, ok? Então, o pastor começa essa negativa de que não é Bolsonaro, por aí eu já penso assim, nossa, que maneira interessante dele começar assim, contraditória, de que assim, eu vou começar por uma negativa, eu não sou o Bolsonaro. Então daí já para entender, não sou tudo que o Bolsonaro defende, mas eu sou o valor que ele traz. E aí o valor, ele marca presença aí na ideia
do valor da família, da tradição, da política anti-aborto, tudo isso. No decorrer da entrevista, o pastor, ele diz o seguinte, né, que ele veio de uma família também pobre, e que ele veio de uma família, assim, veio de várias famílias, né, e na verdade ele passou por várias famílias, né, o pai dele, pelo que ele conta aí, casou 5 vezes, né, 5 vezes, por exemplo, então ele passou por várias famílias, então ele teve uma criação com várias famílias, ele era de falar muito, e aí ele viu, em um determinado momento da vida dele, ele viu que essa questão de tradicionalismo, de conservadorismo, pesava muito. Aí ele, de certa forma, aparentou aí ter uma certa rebeldia num determinado período. E depois, quando ele vai falar da política, ele vai considerar o seguinte, ele vai dizer que os conservadores, no caso, o que eu entendi, os conservadores pressionam para a família tradicional, que ele defende, e também ele vai dizer que se esticou muito a corda e se questionou muito o conservadorismo, e quando se soltou é como se fosse um movimento elástico, né? Quando soltou o elástico, então ele foi muito para frente, ou seja, aí já vinha o discurso de não família, contra a família tradicional, o radicalismo, né? Então ele coloca que o radicalismo, tanto extremamente conservador, quanto o radicalismo de esquerda, por exemplo, radicalismo de esquerda, também desprezou a família, que é fundamental para a sociedade. Esse é o posicionamento dele. Agora, a crítica que eu faço ao pastor, né, eu entendo o que ele coloca. A crítica que eu faço é o seguinte, né, são coisas complexas, contraditórias, dialéticas. Quando ele diz, ele já nega que Bolsonaro, na sua essência, aí, apesar de apoiar, considerando esse valor tradicional aí da família que o Bolsonaro defende, mas, ao mesmo tempo, ele se mostra exatamente o típico apoiador, defensor do Bolsonaro, o famoso bolsonarista contraditório, que falta argumentos mais contundentes, mais precisos, para justificar o seu apoio ao Bolsonaro. Porque o seguinte, quais as contradições que o Bolsonaro apresenta? Ao mesmo tempo que o Bolsonaro defende a família tradicional, a política contra o aborto, o Bolsonaro defende tortura, defende armar a população, pratica o discurso do ódio, toda uma narrativa de ódio, ele com sua família, um discurso belicoso, coloca o outro como grande inimigo, aquele que precisa ser extirpado, chega ao ponto de dizer que vão levar, eu disse que é instituto para a ponta da praia, quer dizer, a ponta da praia era um termo que se utilizava, porque se utilizava na praia do Rio de Janeiro, onde se jogavam os corpos dos militantes de esquerdas que eram torturados e assassinados. Então, em entrevistas aí, eu não estou exagerando, em entrevistas aí de anos anteriores, o próprio Bolsonaro chega a dizer, eu sou a favor da tortura, eu sou a favor da tortura. Você sabe que eu sou a favor da tortura. Os filhos dele chegaram a fazer campanha, propagandas, usar uma camisa homenageando o maior torturador, um dos maiores torturadores da história da ditadura brasileira, que foi o brilhante Ustra, que torturava as mulheres, colocava, por exemplo, insetos, baratas nas vaginas das mulheres, e faziam todo tipo de tortura, Então, quando esse pastor, Cláudio Duarte, ele diz que é a favor do valor que o Bolsonaro traz, aí eu vejo a contradição seguinte, o valor simplesmente porque usa o discurso da família, que é importante, ou do não aborto, e o discurso do ódio, e a violência, e a beligerância,
a narrativa construída contra o outro, a narrativa de colocar o outro como demônio, de extirpar, a narrativa totalmente ditatorial, autoritária, claro, não democrática. Então, que valor é esse que o Bolsonaro representa, ao mesmo tempo que ele defende uma política de ódio, uma política de violência que trouxe para o Brasil uma situação de instabilidade triste, dramática. Então, eu vejo uma grande contradição do pastor quando se apega ao valor família e tradição, anti-aborto, tá? Eu acho, por exemplo, que a família é importante, mas essa narrativa construída de colocar o grande mal no outro, aquela visão maniqueísta, olha, eu sou bem, o outro é o mal, então tem que extirpar esse mal. Então, coloca isso acima de tudo, de todas as coisas, utiliza a religião para impor a sua narrativa, os seus interesses, os seus valores, por exemplo. Então, a sociedade brasileira, a partir das eleições de 2018, ela se tornou uma barbárie, uma situação de barbárie, só não piorou porque, de alguma forma, as instituições, os movimentos questionaram. Então, eu vejo que há uma grande contradição desse pastor quando ele defende esse valor, ele fecha os olhos para o perigo que se trouxe para uma sociedade brasileira, tornando todos inimigos, por exemplo, para dizer, olha, na família, quem é de esquerda, quem é PT, isso, aquilo, então isso está defendendo coisa do demônio. Então, isso traz para a mentalidade medieval, né, a mentalidade da Idade Média, da perseguição da igreja, do uso do cristianismo, do uso da religião na política. Então, vejo uma grande contradição desse pastor aí, Cláudio Duarte, quando ele se apega apenas na sua casinha da família, né, da tradição e discurso anti-aborto. Eu acho que se pode ter um discurso, a defesa pela família, sem precisar ser extremamente violento, sem trazer uma situação de beligerância para a sociedade. Acho que a família pode ser pensada do ponto de vista flexível. Essa ideia de família tradicional, por exemplo, o homem, a mulher, o filho, e aí se for homossexual não tem o direito nem de falar, não tem o direito de ter filho, tirar o filho, impedir que essas pessoas homossexuais possam adotar os filhos. Onde está onde está o Evangelho? Né? Onde está a ligação disso com o Evangelho de Jesus Cristo, quando perdoou a todos, quando perdoou a prostituta, o samaritano, o ladrão que foi condenado junto com ele, né? que se mostrou ao lado dos perseguidos? Onde está esse perdão, essa visão carinhosa do cristianismo voltado para o próprio Jesus Cristo, como ele colocou, como ele se apresentou no Evangelho? Então, se você vê o outro como demônio, se você defende, por exemplo, você defende a vida, né? Você é contra o aborto, e ao mesmo tempo você defende a tortura e a matança, o assassinato, a violência contra aqueles que pensam diferente. Numa democracia, precisamos respeitar as diferenças. E esse discurso beligerante, ele tem gerado mortes. Pelo menos 3 bolsonaristas, por exemplo, imbuídos desse discurso extremamente racional, dessa mistura complexa entre política e religião, trazida com a narrativa bolsonarista. O primeiro assassinato que teve lá em Foz do Iguaçu, um policial, né, ele chegou a invadir uma festa de aniversário quase meia-noite e matar
o adversariante que era petista. Se identificou até, eu sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro. Lá em Mato Grosso, 2 colegas de trabalho, né, um bolsonarista e outro lulista, o bolsonarista matou o colega eleitor de Lula e ainda tentou arrancar a cabeça dele, degolar a cabeça dele, né, o pescoço aí dele, certo? Aí, recentemente, né, essa semana, no Ceará, um indivíduo chegou num bar e perguntou simplesmente quem é Bolsonaro aqui. Um eleitor, perguntou quem é que vota em Lula aqui. Um eleitor disse, eu voto em Lula. Ele simplesmente puxou a faca, deu umas 7 facadas no eleitor de Lula, né, matou. Aí você se pergunta, essas mortes, essas violências, essas agressões que têm acontecido diariamente praticamente, as agressões, né, e essas 3 mortes que já aconteceram, essa situação, ela está ou não ligada à narrativa beligerante, violenta contra o outro? Essa narrativa construída pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Ou você acha que não tem nada a ver? Porque quando se coloca muito na cabeça do outro, se coloca na cabeça das pessoas, olha, aquilo é um mal, tem que ser extirpado, então as pessoas agem pela emoção, sem a mínima capacidade de razão, de questionamento, de reflexão. Por isso que, nesse ponto aí, o pastor, que tem o direito de apoiar quem quiser, ele é contraditório quando ele defende o valor que o Bolsonaro traz. Aí eu pergunto, que valor é esse que o Bolsonaro traz? Só porque ele fala de família, de Deus acima de todos, de anti-aborto? Isso é importante, a família. Isso é importante. Mas que família? É só a família que você pensa como deve ser? E ao mesmo tempo, né, defende a tortura, o assassinato, a violência, a agressão, o armamento aí da população contra aqueles que pensam diferente. Então isso é uma contradição e até perigosa, né? A visão de um pastor, por exemplo, quando ele ignora todos os males provocados pelo bolsonarismo, pela narrativa bolsonarista, e ele coloca, ele traz um valor importante. Os outros não trazem nada de importante. A família é só aquela que você pensa que é a família, do jeito que você pensa que é a família. Então essa é a questão, né? Então eu acho uma grande contradição, assim como o bolsonarismo é uma grande contradição, movido por ignorância, por violência e por ódio. Essa é a minha opinião. Você pode não concordar com a minha opinião, então dê a sua opinião aí. Dê um like, se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades aqui, ok? E até mais.